Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje até eu tô gravando já no final do dia porque eu fiquei um conflito muito grande comigo mesmo entre os pensamentos que tive, né? Sobre se eu gravava sobre isso ou não, outra coisa, enfim. Mas resolvi falar sobre isso porque acho interessante. É, Antes de tudo, eu até pensei também em fazer alguma coisa de como a equipe jogou, né? Como o Santos jogou, teve os grandes defeitos ali que tiveram, mas de verdade eu parei e pensei, assisti de novo hoje o compacto, né? Não os melhores momentos, o compacto mesmo, mas só as ações de bola rolando, sabe? Do jogo. E de verdade o Santos fez uma partida muito correta dentro do que imaginava o Kleber, né? O que ele explicou, inclusive, foi quase, não vou falar perfeita, mas foi quase perfeita. Foi dentro do possível ali, fez tudo certinho. Faltou fazer o gol, claro, evidente, né? Mas, então, eu falei, pô, vou fazer erros, mas que erros realmente? Eu não achei que teve nenhum grande erro assim, né? Falando taticamente, como um coletivo, né? Óbvio que o Neymar colocar a mão na bola é uma idiotice, é um erro grave. Enfim, tô falando taticamente, na montagem da equipe, né? Como a equipe jogou. Até porque o Botafogo não teve grande chance, né? O Botafogo tem uma chance, uma finalização de longe que o Brasão defende, depois da expulsão faz o gol, né? E tem uma chance que desvia no Souza e o Brasão espalma, né? Foi só isso. Então eu não vou nem falar sobre erros, porque realmente eu não achei que teve nenhum erro assim grave. Claro que uma bola ou outra ali, um passe errado, alguma coisa, mas isso não é a estrutura do time, né? Então, só para explicar, eu realmente acho que ontem foi tudo dentro do possível muito certo. E como eu disse no vídeo de pós-jogo também ontem, né? Achei que faltou atacar um pouquinho a área, faltou, mas o Kleber explicou na coletiva que era para ter o Guilherme fazendo um pouco disso. O Guilherme até faz, talvez pudesse ter feito um pouquinho mais, mas enfim, aí não é coisa do técnico, né? Mas enfim, então aí por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, que até tentando um pouquinho mais ter a cabeça fria e tudo mais, a gente vê, não que eu estivesse tão puto ontem, né? Mas eu sei que muita gente estava com razão, enfim. E aí vamos falar sobre a situação hoje, meio que eu coloquei, se tudo deu certo, eu coloquei como eu pensei, como recolhendo os cacos, né? Ajustando as coisas pós-derrota, né? O Santos hoje folgou, amanhã vai folgar também, reapresenta quarta, né? Só joga quinta-feira que vem. Eu vi o pessoal falando lá da questão das férias, né? O Sete publicou que o Santos vai dar férias do dia 13 ao dia 26 de junho, né? Depois são 2 semanas, né? 13 dias. Depois tem mais 2 semanas até o jogo da volta do Mundial, que é contra o Palmeiras. Eu não acho que é o melhor dos tempos para dar férias, né? Mas tá bom, aqui a temporada vai até 21 de dezembro nesse ano, e aí o estadual começa dia 15, então você não ia ter o tempo certo ali de dar as férias. Mas sim, poderia ter dado 1 semana de férias agora, né? E aí 3 semanas de treino, e no final ficaria 3 semanas, faz a primeira rodada com o time sub-20, misto ali, enfim. Acho que poderia ser acordado um negócio melhor, né? Porque assim, eu também não vou aceitar depois reclamação de voltamos e estamos sem ritmo. Aí é sacanagem, né? Eu entendo que todos os clubes vão fazer isso, que não estão no Super Mundial, né? Claro. Mas o timing não é legal, né? A fase do Santos é muito ruim. Acho que poderia ter sido melhor acordado essa divisão aí de férias, mas eu não vou ficar debatendo isso aqui porque não adianta, né? O Santos já definiu, provavelmente já conversou com o elenco, então não vai mudar nada, certo? Dito tudo isso, uma gigante introdução, agora eu vou para o vídeo, né? Exatamente. Quem me conhece na minha vida pessoal, assim, e no geral, ou não na vida pessoal, mas na vida profissional também, pronto, sabe que eu não sou uma pessoa otimista. Não sou também pessimista. Acho que eu sou um cara dentro da realidade, assim, E isso às vezes até pode ser ruim, tá? Às vezes era legal, talvez fosse mais legal ser mais otimista. Mas não sou, infelizmente. Só que também eu detesto eu ficar dessa forma, né? Tipo, sempre lamentando, sempre... o Santos já caiu, já era, já não tem mais jeito. Porra, isso não. Isso eu fiz em 23, porque dentro do meu entendimento, do que eu acho que era a realidade, já nas rodadas finais, porque eu vi que, gente, realmente não tem como escapar. Esse ano eu não acho isso. E não é o otimismo falando, eu realmente acho que tem como sair dessa situação. Acho que o jogo de ontem foi uma boa demonstração de que o time é limitado. Com certeza é limitado. Mas não é tão limitado assim, tem boas peças. E pode fazer mais.
Ontem faltou o quê? Faltou realmente gol, fazer gol, faltou acertar o gol. E quando acertou, o John fez uma defesa, outra bola o zagueiro tira em cima da linha, enfim. Então, acho que dentro do possível dá pra gente sair dessa situação, só que algumas coisas precisam acontecer. E eu já até fiz um outro vídeo disso, algumas semanas até, e o triunfo sobre o Vitória, eu tô falando só triunfo só pra não falar vitória, tá? Acho uma besteira esse negócio aí, mas tudo bem. Triunfo sobre o Vitória deu um respiro a gente. E ontem, se a gente empata, mais ou menos, né? Mas se vence, porra, ontem ia ser uma virada de chave de verdade. Especialmente para a confiança, que eu acho que é uma coisa que falta muito nesse time e eu acho que é uma coisa essencial para a gente sair dessa situação. Vou elencar algumas coisas. Primeiro, claro, o mais óbvio, contratações, né? Hoje a gente já teve também o set divulgando, né, que o Santos está negociando com o Ilharão e tudo mais. O Wagner Frederico, que deu essa notícia 2 meses atrás até, né, em primeira mão até. Não vou entrar hoje no mérito do nome Willian e sim, vou deixar isso para outro dia, tá? Analisar com mais calma e tudo mais. Mas é interessante você negociar esse tipo de jogador, né? E negociar peças, principalmente acho que precisa de volante também. Só que aí impacta até em uma outra coisa, que é a mudança ali no elenco, no ambiente. João Schmidt e Pituca completaram 7 jogos ontem. Você já não vai conseguir negociar ele para clubes brasileiros. Eu acho um erro. Acho que os dois ali estão em questão de fim de ciclo. O Schmidt até me incomoda um pouquinho mais, mas tudo bem. Aí é uma coisa pessoal, né? Eu só acho que... Não pessoal com o Schmidt, tá? Pelo amor de Deus. Uma avaliação minha do jogador Schmidt. Não conheço o João Schmidt. Tenho nada contra a pessoa João Schmidt. Pelo amor de Deus. Acho que poderia ter essa mudança até para você dar mais oportunidades para o Ian. Se chegar o Arão, já tem outro volante. A gente viu a diferença que foi ontem o Zé Rafael em relação aos outros. Então acho que já impacta um pouquinho aí. Mas enfim, não perdendo a linha, voltando. Contratações. Um volante, acho que um zagueiro é essencial. A não ser que de repente tragam o Ilharão para jogar como um zagueiro. Pode ser. Ele jogou na Grécia, no Panathinaikos recentemente, algumas vezes na zaga. Mas enfim... Peças, acho que precisam. Um ponta direita seria legal. Você conseguir se livrar de contratos, por exemplo, o Gabriel Veron, que, mais uma vez, não vai nem relacionado. Ou seja, se você não conta com um cara desse, não é nosso, não é um ativo nosso, tá aí ocupando espaço, fazendo graça, entre aspas, no sentido de reincidente e atraso e tudo mais, a gente já sabe. Então, se livrar, fazer uma mudança de ambiente mesmo, uma limpeza nas caras do elenco ali. No caso do Verão, chegou esse ano ainda, mas já não, né? Enfim, então acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu vou falar em tabela. Eu já fiz no outro vídeo falando disso e vou repetir. A gente está na 11ª rodada, né? Tem a 12ª antes do Mundial aí. Até outros clubes vão ter jogos atrasados, né? O próprio Botafogo que a gente enfrentou ontem, são 4 jogos, tá? Botafogo, Fluminense e Ceará vai ficar para depois do Super Mundial aí. Botafogo e Mirassol, Palmeiras e Juventude, que está abaixo da gente, mas com a mesma pontuação, e Sport e Flamengo. Ou seja, os dois clubes que estão atrás da gente vão ter um jogo a menos. Então eles vão ter sempre aquela pulguinha lá na frente do mas a gente tem um jogo a menos, dá para melhorar. Isso às vezes é bom, às vezes é ruim, mas a gente não pode dar brecha. Ou seja, a gente teria que pontuar mais para, mesmo se eles vencessem esses jogos, não passarem a gente. O Sport, se vencer, não passa de qualquer jeito, porque tem só 3. Mas a Juventude tem a mesma pontuação. Então é importante desgarrar, escapar, né? Fluminense e Ceará estão lá em cima na tabela, né? Botafogo e Mirassol também, enfim, então não faz muita diferença. Mas terão um jogo a menos, né, essas equipes. Mas voltando, isso é a 12ª rodada. Atualmente a gente está na 11ª, 8 pontos, são os 18º colocados. Fortaleza, nosso próximo rival, 17º, com 10. O Vitória é o primeiro fora da zona com 16. Com 10, desculpa, em 16º. O Corinthians empatou, né, em casa ontem com o Vitória. Nem para isso os caras dão uma moral para nós, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, o meu ponto é, na 11ª rodada do ano passado, a zona do rebaixamento era, desculpa, Vitória com 9 pontos, Corinthians com 8 pontos, Grêmio com 6 pontos, Fluminense com 6 pontos. Todos esses escaparam. A campanha do Grêmio, inclusive, era um horror. Uma vitória... do Flu, desculpa. A do Grêmio também era ruim, mas a do Flu era 1 vitória, 3 empates e 7 derrotas. A do Grêmio era 2 vitórias, 0 empates e 9 derrotas. Perderam mais que a gente perdeu agora. A do Corinthians era 1 vitória, 5 empates e 5 derrotas.
E a do Vitória era duas vitórias, 3 empates e 6 derrotas. A gente tem 2 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. 8 gols feitos e 12 sofridos. O Corinthians tinha esse mesmo ataque e defesa. 8 gols feitos e 12 sofridos, saldo de -4, obviamente. O Vitória, por exemplo, tinha tomado 19, mas tinha feito 13. Então, né? O Flu tinha tomado 19, mas feito 10. Então, meu ponto é, tem espaço ali para melhorar. O Corinthians foi para Libertadores, o Vitória para Sula, o Grêmio e o Flu tiveram campanhas mais difíceis, escapando já no final da competição. Né? Eu não quero que a gente faça isso, pelo amor de Deus, eu quero que a gente escape antes. Não estou nem pedindo para ir para Libertadores igual o Corinthians, seria bom, né? Mas só não quero ficar sofrendo até a última rodada, isso é tortura demais. O campeonato acaba dia 21 de dezembro, gente, 21. Vocês já pensaram, gente, quase no Natal, jogando a última partida valendo ficar na primeira divisão? Já me dá uma canseira assim profunda só de pensar. Mas enfim, na 12ª rodada, que é a última antes da pausa para o Mundial, a gente teve Fortaleza, certo? E a zona do rebaixamento ano passado mudou um pouco na 12ª, porque o Vitória venceu, saiu da posição que estava, né? Aí o Atlético Goianiense com 10 pontos era o 17º, o Corinthians com 9 empatou, né? Era o 18º, o Grêmio era o 19º com 7 pontos e o Fluminense era o último com 6 pontos. A campanha do Fluminense assim, é um absurdo. O segundo turno deles foi muito bom para se recuperar desse começo horroroso. Enfim, tem outros casos, eu só estou pontuando esses porque é um recorte muito recente que deu certo. Só que aí é aquilo, o Corinthians, por exemplo, foi ao mercado, contratou, deu uma organizada na casa, chegou o Ramon Dias. O Fluminense também muda o técnico, né? Sai o Diniz, chega o Mano Menezes. Enfim, não estou aqui pedindo pro Kleber sair, tá? Inclusive, eu acho que ontem foi a melhor partida sob o comando do Kleber. Então, só que é importante pontuar o seguinte: eu falei das contratações, certo? Vai ter esse jogo contra o Fortaleza. Eu acho que esse jogo é uma boa última análise, entre aspas, do trabalho do Kleber. Por quê? Você vai ter um mês parado, que seja 2 semanas de férias e 2 semanas treinando. É o momento perfeito para você implementar outro trabalho, se assim você quiser, certo? Se quiser. Se não quiser, tudo bem, mas aí que se tenha convicção depois. Por quê? A gente volta na 13ª rodada, lá em julho, né? Dia 13, a gente não sabe que dia certinho, mas a data programada, data base é 13 de julho. Você pega o Palmeiras. Na 14ª rodada, você pega o Flamengo. Na 15ª, você pega o Mirassol, que é o adversário mais plausível, porque a gente enfrenta direto e tudo mais, já conhece, já vencemos esse ano, inclusive, né, uma vez. Mas é o 7º colocado atualmente com 17 pontos. Vamos supor que chega lá, volta no Mundial, perde 2, empata com o Mirassol. Aí vão demitir o Kleber? Aí é burrice, né, gente? Aí é muita burrice. Se forem trocar, que se troque agora. Na pausa aí do Mundial, ver quem vai trazer, vai chegar o Alexandre Matos. Fala, cara, tu não é o brabão do mercado aí? Então, arruma um cara, se assim quiser. Ou não, olha, gente, o técnico é o Kleber Xavier, o trabalho vai seguir com ele, a gente tá vendo evolução, isso. Beleza, show. Mas façam isso. E para finalizar, uma coisa importante que é o Santos saber como vai se programar para contratar. Então, por isso que eu falei ontem, repito, seria de muito bom tom, Neymar pai, staff Neymar, se adiantarem e falarem, olha gente, a gente vai renovar. Ou, olha gente, a gente não vai renovar. Beleza, mas o Santos precisa seguir. E para isso o Santos precisa se planejar. Então seria bom, já está suspenso, não vai jogar agora, vai treinar até dia 12 aí, né? Dia 11, 12 é o dia do jogo. E 13 vai sair de férias, igual o elenco inteiro. Sai de férias 13 e volta 26. Então assim, resolve antes, né? Seria muito legal, de bom tom. Você gosta mesmo do clube? Então resolve, mesmo que seja para sair. Chega e fala, olha, eu vou sair. Beleza. Aí o Santos começa a se planejar a partir daí. Porque, por último tópico, a confiança. A confiança do Santos é X com o Neymar e menos Y sem o Neymar. E aí, se ele for sair, o elenco vai precisar aprender a jogar sem ele. Vai precisar ser mais confiante. Vai precisar acreditar que realmente esse elenco tem condições de sair da situação que está. E eu acho que tem. E por isso que eu até falei que ontem seria de extrema importância essa vitória. Porque eu acho que a confiança mudaria muito. Então, a partir daí, precisa se projetar direitinho. Vai sair? Beleza. Gente, o elenco é esse. Agora não tem o Neymar, então aqui, ó, o Rolês, você vai ter que assumir ainda mais protagonismo. Tiquinho, tu vai ter que jogar bola. Fulano, é isso, tá? Estou chutando os nomes aqui, tá? Não é um problema com nenhum dos dois específico. Ou se o Neymar ficar, gente, o Neymar vai ficar, a gente vai projetar o time ao redor dele, vamos jogar assim. Então é isso.
Acho que a partir daí a confiança também importa muito. Vão trazer a psicóloga que estavam trazendo do Vitória, agora não vai mais? Tem que trazer outro profissional, outra, tanto faz, né? Precisa também, é urgente. A confiança passa muito por isso, tá? Então é isso. Eu acho que eu me fiz entender, mas se alguém não entendeu alguma coisa, por favor, pergunte nos comentários que eu tento explicar, mas dá para sair dessa situação, de verdade, eu acredito nisso. E eu explicando muito bem que eu não sou uma pessoa otimista, mas eu acho que olhando a situação, olhando o panorama geral, dá para sair. O jogo de ontem dá uma impressão boa, né? Mas ainda assim falta fazer gol. Né? Lembrando isso, esse time precisa fazer gol. A gente tem o segundo pior ataque da competição, empatado com o Juventude. Pior que a gente é só o Sport, que fez 5 gols. Um pouco mais acima, o São Paulo tem 9, que é piorzinho também. Então assim, precisa fazer gol. É de extrema importância. A defesa nem é um horror assim, porque se você olhar, o Fluminense tomou 12 também, o Mirassol que tá lá em cima também tomou 12, o Corinthians e o Grêmio tomaram 14, enfim, a gente tomou 12. É ruim, mas tá ali, né? O problema é que a gente não faz gol, precisa melhorar nisso. Em outros tantos aspectos que eu acho que eu expliquei aqui, mas só para exemplificar a falta de gol ontem, a falta de pontaria, né, no caso. É isso. Comenta aí o que você acha, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e amanhã a gente volta. Valeu, pessoal.